Eles vinham descendo a estrada rural, como quem caminha para o próprio velório. Era começo de abril de 1945, perto de um povoado italiano esquecido chamado San Martino del Lodo, numa curva úmida da planície entre o Brenta e o Mincio, onde o nevoeiro demorava a levantar e o cheiro de terra molhada se misturava ao de pólvora velha. À frente da coluna, um punhado de adolescentes alemães, casacos enormes balançando em corpos magérrimos, mantinham as mãos erguidas, dedos duros pelo frio, olhos cavados pelo medo e pela fome. Atrás deles, o que restava de um batalhão inteiro cambaleava em silêncio. Nenhum deles sabia exatamente onde estavam. Só sabiam que, além daquele vinhedo esquelético e daquela fileira de salgueiros encharcados, havia brasileiros esperando. E, segundo tudo que lhes haviam enfiado na cabeça desde a infância, isso significava apenas uma coisa: morte certa, preferencialmente rápida, talvez com um tiro na nuca, talvez com torturas que os oficiais descreviam em sussurros aterrorizantes nos alojamentos da juventude do Reich. O menor do grupo, que ninguém ali chamava pelo nome há dias, apenas pelo número bordado torto na gola do casaco, tinha 15 anos, talvez 16, mas o rosto afundado e os olhos enormes o faziam parecer mais novo. O nome que a mãe repetia em voz baixa, lá longe na Saxônia, que ele já quase não lembrava, era Lucas. Ali, naquele fim de mundo italiano, ele já não era filho de ninguém, já não era aluno, já não era criança. Era só um corpo magro vestido com um sobretudo cinza escuro que pertencera a um homem morto, segurando um fuzil mais pesado do que seus ombros suportavam. Desde os 10 anos, ele marchava sob bandeiras vermelhas e símbolos que brilhavam como fogo nas cerimônias noturnas. Ensinaram a ele, com paciência cruel, que o maior privilégio de um menino alemão era morrer pela pátria. Ensinaram que hesitar era traição. E repetiram até o cansaço que, se algum dia fosse capturado, seria mutilado, humilhado, usado como animal por tropas inimigas cruéis. Agora, enquanto seus pés rachados afundavam na lama fria da estradinha de terra, Lucas sentia o próprio corpo tremer, não apenas pelo vento cortante que vinha das colinas, mas pela certeza absoluta de que aquele era o último caminho que percorreria em vida. Sabia que havia brasileiros à frente, porque boatos corriam como ratos pelos esconderijos. Soldados morenos vindos de muito longe, do outro lado do oceano, que falavam um idioma cantado que parecia mistura de vários outros. Uns diziam que eram selvagens tropicais que cortavam orelhas de prisioneiros. Outros que eram mais humanos que americanos e britânicos. Adolescentes como ele não sabiam em quem acreditar. Só sabiam que a guerra estava perdida, que o Führer mandava resistir até o último cartucho, mas que já não havia munição, nem comida, nem vontade. Restava-lhes o medo e a marcha. Nos meses anteriores, o Terceiro Reich havia esvaziado salas de aula, oficinas, casas de repouso, hospitais. Garotos de 14, 15 e 16 anos foram arrancados da mesa de jantar, das bicicletas, dos cadernos e empurrados para vagões escuros que seguiam para o sul. Chegando à Itália, não encontraram glória, nem desfiles, nem músicas patrióticas. Encontraram chuva, barro, instruções gritadas às pressas e um amontoado de armas velhas. Não havia treinamento sério, só ordens. Não havia ração suficiente, só filas intermináveis por sopa rala. Muitos não receberam botas do tamanho certo. Alguns não receberam botas. À noite, dormiam amontoados em celeiros abandonados cobertos por mantas finas, tentando enganar o estômago com goles de água de poça e cascas de batata roubadas. A disciplina, alimentada mais pelo pavor da punição do que pela fé no regime, os mantinha em pé. Mas por dentro cada um deles já tinha começado a ruir. Quando, no fim de março, a ofensiva aliada rompeu as linhas de defesa nas montanhas, tudo desmoronou numa velocidade que nenhum manual de guerra previa. Unidades inteiras desapareceram, dissolvidas em fuga desordenada, pelas estradas estreitas do interior italiano. Caminhões quebrados foram abandonados nos acostamentos. Carroças tombadas jaziam viradas, com rodas ainda girando devagar. Civis italianos corriam em todas as direções carregando crianças e sacolas de pano, enquanto longos cordões de soldados alemães, mais espectros do que homens, caminhavam sem rumo definido, empurrados apenas pelo instinto de se afastar do fronte. Entre esses fantasmas fardados estavam Lucas e outros muitos como ele, adolescentes que poucas semanas antes ainda dividiam pão com as mães e que agora mastigavam raízes, cascas de árvore e neve suja.
Numa dessas noites de marcha infinita, encolhidos sob uma ponte de pedra, um dos garotos arrancou um pedaço de papel amarrotado do bolso e rabiscou, à luz trêmula de um fósforo, algumas linhas tortas numa caligrafia infantil endurecida pela urgência. Escreveu que já fazia 4 dias que não viam comida de verdade, que o companheiro ao lado mal conseguia continuar de pé, que as pernas doíam como se estivessem cheias de vidro quebrado. Escreveu também que haviam ouvido dizer que havia brasileiros adiante, bloqueando a passagem rumo às montanhas, e que não sabia o que isso significava. Dobrou o papel com dedos sujos, enfiou de volta no bolso interno do casaco e pensou por um instante que talvez alguém encontrasse aquilo quando ele já não estivesse mais ali para explicar nada. O que ele ignorava era que, enquanto tentava aquecer as mãos assoprando o próprio hálito, ao norte, atrás de fileiras de casas de pedra e igrejas de campanário baixo, homens de uniforme verde-oliva com pequenas bandeiras verdes e amarelas costuradas no braço já tinham fechado as saídas do vale. Eram soldados brasileiros que vinham avançando havia meses por aqueles morros encharcados de sangue, atravessando neve, lama e arame farpado em lugares com nomes que eles mal sabiam pronunciar: Monte de Roca, Serra del Alba, Colina de San Lorenzo. Ali, naquela dobra de terra conhecida no mapa militar como Sector UB-17, o cerco estava quase completo. Os relatórios que corriam entre barracas brasileiras na noite de 27 para 28 de abril falavam de grupos cada vez mais jovens sendo capturados com facilidade surpreendente. Rapazes com bigodes por fazer, pés em carne viva, olhos de animal encurralado. Um tenente anotou num caderno manchado de café que encontraram 3 inimigos num paiol abandonado. Um deles parecia ter a idade do seu filho mais velho. Outro pracinha, escrevendo a lápis numa folha de carta que pretendia enviar à família em Belém assim que encontrasse um correio, registrou que prisioneiros chegaram sem botas, com os pés sangrando, e que ele mesmo tirou as meias sobressalentes da mochila para entregar a um garoto que mal conseguia ficar de pé. Nesses relatos rápidos, apressados entre patrulhas e bombardeios, havia uma informação que não cabia em formulários oficiais. Boa parte dos inimigos frontais já não passava de meninos assustados. Na madrugada do dia 29, o general que comandava os brasileiros naquelas paragens, o veterano Augusto Farias de Mendonça, homem de rosto severo e olhos permanentemente cansados, recebeu a confirmação de que uma massa de soldados alemães e italianos, algo entre 14 e 15 mil homens, estava espremida entre o rio, os campos alagadiços e as posições brasileiras. Sabia que a maioria estava desarmada ou com munição mínima. Sabia também que a artilharia aliada poderia transformar aquela bolsa de resistência num cemitério em poucas horas, se ele assim desejasse. Em vez disso, reuniu oficiais num abrigo de madeira, riscou o mapa com o cabo do lápis e determinou que tentariam uma rendição em massa. Mandaria emissários com bandeira branca. Ofereceria algo que soaria quase absurdo em meio àquela guerra arrastada. A promessa de que, se entregassem, seriam tratados com dignidade. Enquanto italianos assustados corriam de um lado para outro, tentando entender se a guerra ali acabaria com uma rajada final de artilharia ou com um acordo improvável, o comando alemão cercado discutia em tendas mal iluminadas. Havia quem quisesse lutar até o último suspiro, em obediência cega às ordens que ecoavam de Berlim. Havia quem, encarando os rostos cavados dos mais jovens, soubesse que insistir significaria só uma coisa: mais corpos de crianças estendidos na terra fria. A notícia de que o ditador italiano havia sido executado por seus próprios compatriotas circulou em sussurros, como um vento gelado apagando a última vela de esperança de uma resistência heróica. No fim daquela noite úmida, uma decisão silenciosa foi tomada. Render-se aos brasileiros era a única saída, mas ninguém se preocupou em explicar aos adolescentes o detalhe que mais importava. Quando, pouco depois do amanhecer, a ordem chegou aos abrigos improvisados: "Vamos nos entregar." O que os garotos ouviram não foi promessa de vida. Interpretaram apenas uma sentença diferente: "Vamos caminhar em fila até o fuzilamento." E então a coluna se formou. Braços erguidos, queixos trêmulos, botas arrastando no lodo da estrada. Do lado brasileiro, soldados que não dormiam direito havia semanas observavam, de trás de muros de pedra e trincheiras rasas, aquela massa pálida que se aproximava, levantando um silêncio pesado.
Muitos daqueles homens traziam no corpo cicatrizes de granadas e no coração o peso de companheiros mortos em posições que jamais seriam lembradas em livros escolares. Alguns tinham amigos capturados por tropas nazistas, amigos dos quais nunca mais receberam notícia. Ninguém os culparia se deixassem que o ódio tomasse as decisões dali em diante. Ainda assim, enquanto os alemães avançavam com os braços erguidos e os olhos fechados, convicto cada um deles de que ouviria o estampido final a qualquer momento, algo diferente começava a tomar forma no olhar cansado dos pracinhas. Lucas caminhava na primeira fileira. Sentia o gosto metálico do medo subindo pela garganta, misturado ao amargor de dias de fome. Pensava na mãe pela primeira vez em muito tempo, lembrando do cheiro de pão quente que vinha da cozinha, numa manhã de inverno anterior à guerra. Cada passo parecia arrancar um pedaço da memória. Ele não sabia, nenhum daqueles meninos sabia, que, a poucos metros dali, braços brasileiros tremiam por um motivo completamente diferente. Não de vontade de atirar, mas de esforço para decidir o que fazer quando o inimigo, enfim, se parecia mais com um filho do que com um monstro. Dois mundos caminhavam um na direção do outro naquela estrada lamacenta de San Martino del Lodo. De um lado, adolescentes convencidos de que iriam morrer, do outro, homens exaustos que tinham todos os motivos para vingar com crueldade as dores que haviam sofrido. O choque entre essas duas certezas estava prestes a acontecer, e nenhum dos dois lados imaginava o que, de fato, iria surgir daquele encontro. A poucos metros da linha improvisada de proteção brasileira, o ar parecia mais denso, como se carregasse a respiração suspensa de todos os que observavam. O nevoeiro começava a dissipar devagar, revelando aos poucos a fileira trêmula de adolescentes inimigos que vinham se aproximando na cadência da resignação. Um tenente da tropa brasileira, homem alto, barba crescida, olhos que carregavam noites de vigília, ergueu a mão para ordenar que seus homens mantivessem posição. O gesto não era de ameaça, mas de contenção, como quem segura o próprio coração para que não avance antes da razão. Quando os alemães pararam a cerca de 30 passos, o silêncio se tornou quase insuportável. O sopro do vento parecia o único som vivo. Muitos dos garotos fecharam os olhos, como quem aceita de antemão o fim. Lucas, porém, manteve-os abertos, não por coragem, mas porque o medo tinha secado suas pálpebras. Foi então que ele viu algo que seu cérebro, moldado por 5 anos de doutrinação rígida, não conseguiu interpretar. O tenente brasileiro baixou o fuzil. Não apenas ele, um por um, como num rito estranho em que ninguém havia sido ensinado, os soldados brasileiros foram abaixando as armas, até que nenhuma delas apontava para os meninos alemães. Lucas piscou rápido, achando que aquilo era algum truque. Esperou ouvir o clique das travas, esperou o grito, esperou que a morte viesse disfarçada de gentileza. Mas nada aconteceu. O mundo ali, naquele instante, parecia suspenso entre dois tempos, o tempo antigo da violência e um tempo novo que ainda não possuía nome. Um pracinha de pele escura, talvez nordestino, deu 2 passos à frente. Aproximou-se devagar, mãos vazias, e parou diante de Lucas. A respiração do garoto prendeu no peito, tão forte que doía. O brasileiro o encarou não como se olhasse um inimigo, mas como se enxergasse um menino perdido na feira de uma cidade distante. Num movimento lento, estendeu a mão, não para desarmar, não para empurrar, mas para ajudar o garoto a se levantar, embora ele já estivesse de pé. Lucas não soube o que fazer. Toda a sua vida recente havia sido um manual rígido de obediência, e nenhum capítulo ensinava como agir quando o inimigo oferecia a mão aberta. Ele ficou imóvel, sem coragem de tocar aquela aproximação. O pracinha, percebendo o pavor, apenas encostou a palma em seu ombro. O toque era quente, humano, absolutamente inexplicável. Do lado brasileiro, os soldados começaram a chamar os alemães para que avançassem lentamente, deixando as armas no chão. Fuzis batiam na lama com sons ocos. Grenadas rolavam como frutas podres. Capacetes chacoalhavam. O tenente brasileiro indicou com a mão que viessem mais. Alguns garotos começaram a chorar baixo, como se tivessem acabado de receber o perdão por um pecado que nem compreendiam direito. As primeiras fileiras foram guiadas para perto de um muro de pedra, onde os pracinhas tinham deixado cantinas, caixas de mantimentos e cobertores enrolados. O cheiro de café quente pairava no ar. Era improvável, era quase absurdo.
Era como se alguém tivesse acendido uma vela no fundo de uma caverna há muito esquecida. Um cabo brasileiro abriu uma lata de carne, pegou um pedaço e colocou na mão de um adolescente que parecia prestes a desmaiar. O alemão mordeu com força, mastigando rápido, como se temesse que alguém pudesse arrancar aquilo de volta. Ao lado dele, outro garoto engoliu sopa tão quente que queimou a língua, mas não reclamou. Apenas deixou as lágrimas correrem, sem saber ao certo de onde vinham, se da dor, se do alívio, se do choque absoluto. Os brasileiros se moviam entre eles com gestos simples, oferecendo água, ajeitando cobertores, guiando os feridos para uma área separada. A compaixão que brotava ali não era ensaiada, nem estratégica, era quase instintiva. Um soldado brasileiro tirou o próprio casaco e colocou sobre os ombros de um prisioneiro tremendo. Outro dividiu o último resto de pão que carregava na mochila. As pequenas ações, repetidas dezenas de vezes, formavam um mosaico silencioso de gentileza que os adolescentes alemães jamais imaginariam receber. Mas embora aquela cena tivesse algo de sagrado, também havia uma espécie de tensão invisível no ar, uma pergunta que ninguém ousava pronunciar. Por quê? Por que aqueles homens, que perderam amigos para o inimigo que esses adolescentes representavam, estavam escolhendo não odiar? Que força estranha era essa que fazia civis transformados em soldados se recusarem a agir com brutalidade, mesmo quando a guerra os empurrava para isso? Enquanto os alemães sentavam no chão, ainda desconfiados, os pracinhas mantinham vigilância, claro, mas uma vigilância sem vingança. Era disciplina, não ameaça. Era dever, não desumanização. E isso confundia ainda mais os meninos. A ideia de que pudessem sobreviver simplesmente não se encaixava com nada que lhes havia sido ensinado. Lucas observava tudo, com a sensação de que tinha entrado num sonho impossível. O sargento que distribuía latas de carne lembrava, na postura, o tio que ele visitava quando era menor. O brasileiro que entregava meias a um garoto sem botas estaria, em outro tempo, ensinando brincadeiras de rua a uma criança no Brasil. A guerra, de repente, parecia um monstro que desaparecera por alguns instantes, deixando exposta a essência humana que ela sempre tentava esmagar. Foi nesse momento estranho, quase irreal, que um oficial alemão mais velho, ferido na perna, aproximou-se mancando e olhou fixo para os brasileiros. Murmurou algo para o companheiro ao lado em voz baixa. Eles não são como nos disseram. Não eram. E essa descoberta deixava no ar um mistério que se tornava cada vez maior. Como homens que haviam sido torturados por nazistas, que haviam carregado amigos mortos pelas montanhas, que haviam visto horrores demais, ainda eram capazes de acolher crianças vestidas com o uniforme do inimigo? A resposta, ainda distante e envolta em sombras, crescerá ao longo da narrativa, como uma verdade enterrada que aos poucos decide emergir. Ao fundo, o céu nublado começava a abrir. O sol tímido tocava os capacetes, os ombros tremendo, os casacos molhados. A cena parecia mais uma pintura do que um episódio de guerra, e por trás de tudo pairava o indizível, a humanidade tentando sobreviver, mesmo quando tudo havia sido feito para destruí-la. Se esta história já te tocou até aqui, escreva nos comentários qual momento mais te surpreendeu até agora e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam essa memória esquecida. A noite caiu sobre San Martino del Lodo como uma manta pesada, abafando sons e trazendo à tona uma quietude que raramente sobrevivia em campos de guerra. Fogareiros improvisados cintilavam entre os prisioneiros recém-chegados, lançando sombras longas sobre os rostos jovens que tentavam processar o inexplicável. Os brasileiros, espalhados em posições de guarda, conversavam em sussurros, não porque temessem alarde, mas porque a atmosfera parecia sagrada demais para ser quebrada por vozes altas. Lucas estava sentado ao lado de outros 3 adolescentes alemães. As roupas deles estavam tão sujas e endurecidas pela lama que pareciam parte da paisagem. À frente, um soldado brasileiro, um cabo de expressão serena e olhos fundos, mexia uma panela grande de mingau com movimentos circulares, como alguém acostumado a fazer comida para irmãos mais novos. O cheiro doce, misturado à brisa gelada, parecia uma memória de tempos que nenhum daqueles meninos sentia desde antes da guerra, talvez desde a infância. Quando o cabo entregou a tigela nas mãos de Lucas, o garoto hesitou como se segurasse algo proibido. O vapor subia lento, tangenciando seu rosto pálido. Ele levantou os olhos. O brasileiro fez apenas um gesto com a cabeça, como quem diz: coma, filho. E ele comeu.
Cada colher parecia devolver um fragmento do menino que fora antes da farda larga e dos gritos de ordem. Seu corpo inteiro estremecia, não de frio, mas de algo que ele não conseguia nomear. Algo tão desconhecido quanto o gesto de gentileza que o salvou naquela manhã. Ao redor, outros prisioneiros recebiam pão, sopa, chocolate ou até cigarros, mesmo sendo crianças demais para fumar. Havia uma sensação estranha de renascimento pairando no ar. Uma coisa pequena, mas poderosa. O reconhecimento de que viver poderia voltar a ser possível. E aos poucos, cada adolescente começava a perceber uma verdade que nunca lhes haviam contado, a de que a humanidade, mesmo ferida, ainda podia escolher não cair no abismo do ódio. Mas aquela compaixão que os envolvia não surgira do nada. Como tudo na guerra, tinha raízes profundas, raízes que vinham de dor, de perdas, de cicatrizes tantas vezes escondidas. Era nascido, paradoxalmente, de homens que haviam sido quebrados por soldados do mesmo regime que aqueles meninos representavam. Era fruto de lembranças que nenhum deles ousava dizer em voz alta. No silêncio daquela noite, um soldado brasileiro, o sargento Bento Ramos, um homem do interior de Goiás, de pele queimada de sol e voz de sertanejo, caminhou até a beira do campo. Ele observou os adolescentes alemães dormindo enrolados em cobertores emprestados, encolhidos como pássaros feridos. Algo dentro dele doía. Não era rancor, era lembrança. Havia conhecido meses antes o horror que muitos pracinhas enfrentaram quando caíram nas mãos de tropas nazistas. Ele vira o corpo devastado de um amigo libertado por aliados. Havia lido cartas nunca enviadas, cheias de dor e desespero. Sabia que o uniforme cinza-gris representava um regime que não hesitaria em destruí-los. E ainda assim, ali estava ele, vigiando para que nenhum mal atingisse aqueles garotos. Engraçado, murmurou falando para si mesmo. Eles lembram meus sobrinhos. Ao seu lado, um tiroteio distante ecoou fraco, perdido entre vales mais ao norte. A guerra ainda rugia além do horizonte, mas ali, naquela dobra de terra, parecia ter perdido força. Era como se dois mundos tivessem decidido suspender a brutalidade, mesmo que por apenas uma noite. Do outro lado do campo, Lucas despertou sobressaltado, ainda preso aos reflexos que a guerra imprimia na alma. Mas ao abrir os olhos, encontrou a luz quente da fogueira e o murmúrio distante de soldados brasileiros rindo baixinho de alguma piada interna. O som era tão familiar, tão normal, tão humano, que por um instante ele esqueceu onde estava. Sentiu uma dor leve no peito, a dor de perceber que havia perdido anos inteiros, aprendendo a temer pessoas que agora lhe salvavam a vida. Sem que percebesse, lágrimas escorreram novamente. Ele tentou secá-las com os punhos, envergonhado, mas um pracinha percebeu. Era um homem jovem, quase da idade de um irmão mais velho. Cabelos pretos, olhar compassivo. Ele se aproximou devagar, agachou-se ao lado de Lucas e, num gesto simples, encostou o dedo na própria têmpora e depois no peito, como se dissesse, vai ficar tudo bem. Lucas não entendeu as palavras, mas entendeu o gesto. E naquele instante, algo dentro dele, algo endurecido por 5 anos de propaganda, começou a rachar. Os dias seguintes foram marcados por trabalho constante, improviso, filas intermináveis de prisioneiros, caminhões barulhentos cruzando as estradas estreitas, médicos trazendo instrumentos, enfermeiros usando restos de tecido como bandagens. Havia uma logística gigantesca em andamento para transportar milhares de alemães e italianos para campos temporários. E, ao mesmo tempo, havia pequenos milagres cotidianos. Brasileiros dividindo o último chocolate, ajudando feridos alemães a caminhar, escrevendo cartas para aqueles que não sabiam escrever mais nada além do próprio nome. A história que se formou ali, naquele vale esquecido, atravessaria fronteiras e décadas. Transformar-se-ia em depoimentos recolhidos por pesquisadores alemães, cartas enviadas do pós-guerra, memórias contadas ao pé da lareira para filhos e netos, placas fixadas em praças italianas, festivais celebrados todos os anos em vilarejos onde o nome dos pracinhas se tornou símbolo de esperança. Enquanto isso, no Brasil, a história apagou-se devagar, como uma vela acesa em sala aberta. Muitos pracinhas voltaram ao país sem honras, sem apoio, sem o reconhecimento mínimo pelo ato de humanidade que haviam plantado no solo europeu. Alguns carregaram traumas até a morte,
Outros morreram sem jamais contar às próprias famílias os horrores e as luzes da campanha. Mas as sementes estavam lá, no gesto que salvou cada menino, nos cadernos guardados em sótãos alemães, nos monumentos italianos que resistem ao tempo. E cada uma delas dizia algo que a guerra tentou apagar, mas não conseguiu. A humanidade não precisa morrer, mesmo quando tudo ao redor morre. Ela só precisa de alguém que a escolha. Anos mais tarde, já adulto, Lucas escreveria numa carta para um historiador: "Os brasileiros me ensinaram no dia em que eu esperava morrer que o mundo ainda podia ser diferente." Essa mensagem atravessaria oceanos até chegar ao Brasil, onde poucos, muito poucos, ainda sabiam quem eram os pracinhas. E talvez seja por isso que esta história precise ser contada, recontada, compartilhada, ecoada, para que gestos de dignidade não morram na poeira do esquecimento, para que o país que enviou seus filhos à guerra saiba o que eles fizeram quando ninguém estava olhando, para que a memória do bem seja tão forte quanto as cicatrizes da dor, porque no fim são essas histórias que nos lembram que a guerra não revela monstros, revela escolhas. E os brasileiros naquele dia silencioso de 1945 escolheram ser farol quando tudo apontava para a escuridão. Se esta história tocou você, deixe nos comentários o que mais emocionou sua experiência e compartilhe suas próprias memórias de familiares ou conhecidos que viveram tempos difíceis. Sua voz mantém viva a chama que não pode se apagar.